Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para trazer a você uma mensagem da Palavra de Deus que é viva e eficaz para nossas vidas. O texto que nós gostaríamos de meditar hoje à noite está em Oséias no capítulo 4 e o versículo 6, aonde lemos assim: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não vou ler o verso todo porque o tempo vai ser pouco, mas eu quero deixar nesta noite um pouco da palavra de Deus para que você possa realmente aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Não esqueça de ativar o sininho, inscreva no nosso canal e compartilhe essas mensagens para os seus amigos e todas as redes sociais. Desde já, que Deus te abençoe e abençoe a toda a sua família também. Muito bem, falando a respeito desse assunto, a Bíblia nos fala que o povo de Deus está perecendo porque falta o conhecimento. Nós estamos vivendo, amigos, dentro de um mundo onde o engano, a mentira está realmente espalhada por todas as partes, e nós precisamos realmente examinar a palavra de Deus para que nós não sejamos enganados, e nem a nossa família também. Quando Jesus ainda esteve na terra, ele disse para uma classe de pessoas que estava em volta dele, lá no livro de Mateus, no capítulo 22 e o versículo 29, que ele disse assim: Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por que as pessoas acabam errando? Porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outro texto, Jesus ele fala no livro de João, no capítulo 5 e o versículo 39, ele diz as seguintes palavras registradas, que diz assim: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testifica. Então, o que nós devemos fazer? Devemos então examinar a Bíblia para que a gente possa realmente ter o verdadeiro conhecimento da vida eterna na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim fizeram os apóstolos e assim fizeram os profetas, e assim eu e você devem fazer também. Amigo, eu já estive falando a respeito da Bíblia, mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho da Bíblia de forma diferente. Este livro aqui, ó, a Bíblia. Segundo Paulo, no livro de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então é desse livro que eu quero falar, porque ele é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. O mesmo apóstolo, ele nos fala no livro de Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que por meio das escrituras tenhamos a esperança. Então, somente por meio da Bíblia é que a gente possa adquirir a esperança de viver em um mundo melhor e a esperança da vida eterna, ok? Então eu convido você para que você possa juntar-se comigo, para que você e eu possamos estudar a Bíblia, para que a gente possa realmente adquirir a esperança de vida eterna e de um mundo melhor. O mesmo apóstolo Paulo nos fala aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes que serve para discernir pensamentos e propósitos do nosso coração e serve para dividir juntas e medulas. Então, oxalá que esta palavra possa realmente ser útil para a minha vida e para a tua vida, meu querido amigo. Eu pergunto a você nesta noite: você tem uma Bíblia em casa? Você lê a Bíblia todos os dias? Se não, a partir de hoje passe a ler esse livro, porque é uma maravilha na minha e na tua vida, meu querido amigo. Ele tem o poder de transformar vidas. Você já conhece esse livro? Se não, passe a conhecer melhor, porque ele fala do desejar de todas as nações. E a Bíblia conta realmente uma história magnífica do povo de Deus. E nesta noite eu gostaria de fazer assim algumas considerações a respeito desse livro maravilhoso. Já falei para você no início dos nossos vídeos que a Bíblia ela está dividida em duas grandes partes, chamado Velho e Novo Testamento. E hoje eu quero falar para você que a Bíblia ela ainda tem ela está ainda subdividida em 5 partes também. Talvez você não tenha conhecimento a respeito desse assunto, e é desse assunto que eu gostaria de falar para você nesta noite de uma maneira mais assim objetiva e mais simplificada também. Muito bem, a Bíblia ela está subdividida em cinco grandes partes. A primeira parte é a parte histórica.
A parte histórica ela começa do livro de Gênesis e vai até o livro de Esther. Aquele livrinho lá que fica encostado no livro de Jó, ok? Então, a parte histórica ela vai do livro de Gênesis até o livro de Esther, e incluindo o livro de Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento, depois do livro de João e antes do livro de Romanos, ok? O livro de Atos contém em torno de 28 capítulos, se não me engano, se não me falha a memória. Muito bem, a parte histórica ela cuida da parte da história de Adão, da história de Caim e Abel, a história de Noé, a história do dilúvio, a história de Abraão, de Davi, Golias, Isaac e Jacó, a história do povo de Israel, a história de Sansão e Golias, a história de Daniel na cova dos leões e assim por diante. Esta é a parte histórica, a história da igreja cristã, né, que viveu por ocasião dos dias dos apóstolos pós ascensão do Senhor. Então esta é a parte histórica, a parte histórica da Bíblia que se encontra nesses livros aí, certo? Então a outra parte da Bíblia, em que a Bíblia está subdividida, é a parte poética. A parte poética é uma parte maravilhosa que conta realmente as poesias, os poemas ali do povo de Deus, que começa no livro de Jó, passa pelo livro dos Salmos, vai pelo livro de Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. Estes são os livros poéticos. Por sinal, são 4 livros: Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Aliás, 5 livros são os livros poéticos. E entre esses livros poéticos nós conhecemos ali o Salmo 23, que é a poesia mais linda de todas as escrituras sagradas, que fala a respeito do Salmo do Senhor é meu pastor, ok? E a outra parte que a Bíblia está subdividida, amigo, é a parte profética. A parte profética começa ali no livro de Isaías, vai até o livro de Malaquias, o último dos profetas. E depois vem o livro de Apocalipse, que está no Novo Testamento, ou seja, o último livro do Novo Testamento, contendo em torno de 22 capítulos. Ok? Então, esta é a parte profética, a parte mais difícil, difícil de se entender, mas não é impossível. Mas a parte profética, para que a gente possa entender, nós temos realmente que usar outros textos da Bíblia para que a gente possa chegar ao entendimento, no qual a gente não vai falar a respeito desse assunto aqui hoje, porque vai nos levar mais tempo ainda. Mas em uma outra ocasião a gente pode falar a respeito desse assunto, ok? Então a outra parte que a Bíblia está subdividida é a parte dos evangelhos. Os evangelhos, eles contam a história de Jesus, eles contam as parábolas de Jesus, entendeu? Então os evangelhos eles estão no Novo Testamento e começam no livro de Mateus, que é o primeiro livro, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. São os 4 evangelhos do Novo Testamento. É uma maravilha quando você realmente lê os evangelhos. Você vai estar mergulhando na vida, no sofrimento, na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na ascensão do Senhor, e você está realmente descobrindo os milagres que Jesus Cristo operou, as palavras que Jesus realmente falou para os seus discípulos e para as pessoas que estavam em redor dele naquela ocasião. Muito bem, a outra parte que a Bíblia está subdividida são as cartas, chamadas de epístolas. Estas são cartas que Deus inspirou os apóstolos para que eles pudessem escrever, para poder realmente levar uma mensagem de conforto, fé e esperança para toda a igreja cristã, desde os tempos primórdios da fé até os últimos dias da história deste mundo. Então, as epístolas, ela se encontra depois do livro de Atos dos Apóstolos. Ela começa sendo escrita pelo grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo São Paulo. Ele começa escrevendo a epístola aos Romanos, a epístola aos Romanos, que contém em torno de 16 capítulos, a primeira epístola também de 1 Coríntios contém em torno de 16 capítulos, a epístola de 2 Coríntios contém em torno de 13 capítulos, e a gente percebe que Paulo vai decorrendo, escrevendo e fundando igrejas, e ele vai e começa a escrever. Depois do 2 Coríntios ele vai para o livro de Gálatas,
que contém em torno de 6 capítulos, o livro de Efésios contém em torno de 6 capítulos, aí ele vai para Filipenses, Colossenses, aí ele vai para 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e aí ele vai escrever a carta a Tito, Filemon, e depois a carta aos Hebreus. Então só Paulo escreveu em torno de 14 epístolas, e que mais fundou igrejas, e que mais escreveu livros do Novo Testamento. Então só o apóstolo Paulo, ele escreveu em torno de quase 50% do Novo Testamento. Então realmente é um espetáculo esse grande apóstolo que Deus chamou para pregar o evangelho aos gentios. Entendeu? Uma maravilha. E depois nós temos ali a epístola de Tiago, né? Tiago, que foi um irmão do Senhor também, e ele escreveu 5 capítulos. E depois nós temos o livro de 1 Pedro, que contém em torno de 5 capítulos, 2 Pedro, e depois em 1 João, 2 João, 3 João. Essas epístolas são epístolas maravilhosas, todas elas inspiradas por Deus, que trazem as mensagens de conforto, de fé e de esperança para a vida do povo de Deus. E por último nós temos ali o livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, que enviou por meio do seu anjo e notificou a João as coisas que brevemente devem acontecer. E a Bíblia fala no livro de Apocalipse capítulo 1, verso 3, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as coisas que estão escritas no livro dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então, se você não faz uso da Bíblia, a partir de hoje, amigo, passe a ler a Bíblia, ame mais a Bíblia, porque esse livro realmente é a magna carta de Deus para nós, é a carta de amor de Deus para os seres humanos. Se você de fato ama a Deus, leia a Bíblia. Eu me lembro de uma citação que disse um grande homem do nosso país, que dizia assim: olha, eu leio a Bíblia todos os dias eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio, quanto mais eu amo. Eu pergunto a você, você lê a Bíblia? Você tem o costume de ler a Bíblia? Eu pergunto a você, você ama a Bíblia de fato e de verdade? Você ama o autor desse livro, que é Jesus Cristo? Se você ama Jesus Cristo, você não vai deixar de ler este livro, porque foi a carta que Jesus Cristo deixou para mim e você ler, meu querido amigo. Então, a partir do momento que você começa a examinar a Bíblia, você realmente está provando que você ama a Deus. Você está realmente provando que você quer comunhão com Deus. Você está realmente provando que você quer conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E ele diz assim, olha, Evangelho de João capítulo 5, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você, amigo, deseja realmente ser liberto das coisas deste mundo, do engano, da mentira, da falsidade, da corrupção, leia a Bíblia, porque só a Bíblia pode mostrar realmente para você o caminho que você deve seguir. Só a Bíblia pode mostrar realmente aonde está a solução, a saída. Ok? Estou aqui nesta noite porque eu amo a Deus e amo a você. Eu estou aqui nesta noite porque realmente Deus tem um propósito na sua vida. Estou aqui nesta noite porque Deus me colocou como um mensageiro, como um atalaia, para poder trazer uma mensagem de conforto, de fé e de esperança para esse mundo em crise. Entendeu? Estou aqui porque amo a sua família, porque amo você, certo? Estou aqui porque eu desejo o melhor para você. Estou aqui porque eu quero apresentar para você o autor desse livro, que é Jesus Cristo, o desejado de todas as nações. Então junte-se a mim, certo? Não deixe de ouvir estes vídeos que tenho enviado para você. Compartilhe com outras pessoas. E você fazendo isso, você estará realmente em mãos dadas com Jesus Cristo. Você está realmente contribuindo para o reino dele, que está se aproximando deste mundo. Você está contribuindo para ver outras pessoas felizes também, ok? Eu quero agradecer pela sua participação e quero deixar o meu abraço. Que Deus abençoe você e a sua família também. E vamos orar agradecendo ao nosso Pai no poder do Espírito Santo, que é o único que pode realmente nos transformar em novas criaturas. Em Jesus Cristo Ele nos transforma em novas criaturas. Vamos lá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. Atua na vida
desses ouvintes, homens e mulheres e crianças que estão ouvindo a tua palavra. Atua na vida deles fortemente. Eu te peço que o nome de Jesus seja exaltado, que o Senhor possa levar o conhecimento a todos e que o desejo possa nascer no coração de homens e mulheres e crianças para ouvir e aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Eu te rogo pelo nome de Jesus para sempre. Amém.